Sopro no coração. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando que tinha sopro ou que algum familiar tinha sopro no coração. Mas afinal, o que é isso? É grave? Precisa de tratamento? Precisa fazer mais exames? Tem cura? Eu sou o Dr. André Chateaubriand e me acompanha até o fim desse vídeo que você vai ter todas essas respostas. Sopro no coração é um termo que com certeza você já ouviu falar, mas provavelmente você ainda não tinha entendido o que é isso. Então me acompanha que eu já vou te explicar agora o que é sopro no coração. O nosso coração ele é dividido em 4 câmaras, 4 espaços, 4 cômodos, certo? E entre esses cômodos nós temos portas, e essas portas são as válvulas do coração. As válvulas saudáveis, elas fazem com que o fluxo de sangue ele aconteça em uma direção só, sempre para frente, e com isso ele permite a passagem e impede que o sangue volte. O fluxo do sangue normal, sem estar muito acelerado, sem ir na direção e nem na direção errada, ele acontece sem a gente ouvir barulhos extras no coração. Então o coração, quando a gente vai auscultar, né, usando o estetoscópio, a gente ouve um barulho que geralmente é assim, tum-tá, tum-tá, tum-tá. O tum-tá corresponde a um batimento. O tum é quando ele começa a contrair e depois do tá ele começa a relaxar. Então esses são os barulhos que a gente escuta normalmente quando a gente vai auscultar o coração de uma pessoa. Barulhos extras, como por exemplo tum-sh, tá ou tum-tá-sh, são os que a gente chama de sopros. E aí vem a primeira pergunta. Sopro, então, é doença sempre? Não. Nem todo sopro é uma doença. O sopro ele vai se originar, né, de quando o fluxo ele não for tão calmo assim, né, um fluxo mais turbulento, como eu já falei. Mas ele também pode se originar, pode ser ouvido sopro em pessoas, por exemplo, que são muito magras, crianças jovens, às vezes grávidas. É o que a gente vai chamar de sopro inocente, né? Sopro inocente é aquele que não sinaliza nenhuma doença. E essas são as situações que eu falei que são mais frequentes da gente ouvir o sopro inocente. Porém, o sopro ele também pode indicar uma doença do coração. Geralmente uma doença das válvulas do coração, né? Dessas portas que se abrem e se fecham e que deveriam permitir um fluxo normal. Pode ser um problema nas válvulas do coração, também pode ser, por exemplo, uma comunicação entre esses cômodos do coração, né? Uma comunicação anormal, que as pessoas chamam, por exemplo, uma comunicação interatrial, que é um buraquinho mesmo que existe entre duas câmaras do coração que não deveria existir. Então o sopro ele pode indicar, não indicar nenhuma doença, como ele também pode sim indicar uma doença do coração. E essa doença do coração pode ser, né, com um impedimento maior para o sangue passar, ou, por exemplo, um impedimento de reter o sangue, né, e o sangue que volta quando ele não deveria estar passando. E aí vem aquela pergunta, tem tratamento? Olha, a resposta, logicamente, vai ser depende, né? Depende se aquilo é uma doença ou não. Um sopro inocente, por exemplo, isso não vai motivar nenhum tratamento. Por outro lado, se esse sopro ele de fato indicar uma doença, daí isso deve sim ser avaliado com um cardiologista. Porque esse tratamento ele pode ser inicialmente à base de medicações, mas pode, de repente, exigir uma intervenção, como uma cirurgia ou algum procedimento feito através de um cateterismo. Mas o fato de você ouvir alguém falar que tem sopro, isso não deve te desesperar de forma nenhuma. Porque, na verdade, esses casos que exigem cirurgia ou que exigem, de fato, uma intervenção por um cateterismo, eles são a minoria dos casos das pessoas que têm sopro. E aí vem aquela pergunta, né? A pergunta que sempre aparece aqui nas redes sociais. Quais exames eu devo fazer? Olha, mais importante do que os exames que você deve fazer, se você tem sopro, se isso está te angustiando, se é algum familiar seu, é a consulta com o cardiologista. Porque a interpretação dos exames, ela se baseia no que o cardiologista ele vai auscultar do seu coração e na história que ele vai colher, né, dos seus sintomas, dos seus antecedentes. Então é a partir disso que vem a interpretação certa dos exames. Sem essa avaliação clínica detalhada do cardiologista, a interpretação ela fica completamente bagunçada. Mas normalmente o cardiologista ele vai pedir para você um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, né, que são os exames que são simples, mas que têm muitas informações, e o melhor exame mesmo para avaliar o fluxo de sangue dentro do coração, que é o que origina os sopros, é o ecocardiograma. No ecocardiograma, a gente avalia a força do coração, a capacidade dele se relaxar,
cada válvula ela se abrindo, se fechando, a direção do fluxo do coração, a velocidade do fluxo. Então, sem dúvida, é o exame que traz mais informações, mas ele deve ser interpretado à luz de uma avaliação clínica. Então agora você já sabe o que é sopro, já está mais tranquilo. Não esquece, se inscreve aqui para mais notícias, mais informações importantes e muito obrigado pela sua atenção.